Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Estamos aqui hoje, mais uma live aí da Revista TI Hoje. Já estou vendo um movimento aí da galerinha no Discord. Então hoje vamos, trocar uma conversa, uma troca de experiência com o professor Vitor Sarinho, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então eu vou começar a nossa live de hoje falando um pouquinho do histórico aí, como é que nós nos conhecemos, né? Foi um pouco inusitado aí. A gente estava em 2012, estávamos aí em Las Vegas, mas não foi para jogatina não, viu, galera? Não foi para diversão, não. A gente estava apresentando, artigos dos nossos projetos de doutorado, e aí durante a apresentação dos trabalhos, eu olhei assim, eu falei, pô, é o cara de Salvador, da UFBA, do programa, do mesmo programa que eu, e a gente nunca, se trocou. E aí quando terminou a apresentação, a gente fez a amizade aí, juntou todo mundo, a galera, pô, vamos sair, vamos. E aí pronto, a partir dali, daquele momento, a gente estava rodando aí, rodamos a cidade, participando do evento. Eu, o Vitor, o Eduardo Moraes também. Então foi bem legal. E ano passado, teve o CBSoft, que é o Congresso Brasileiro de Software, foi em Salvador, e aí também, inusitadamente, nos encontramos, novamente. E aí foi aquela alegria, saímos para almoçar, o evento foi bem divertido, e aí veio a ideia, pô, vamos fazer algo junto, vamos... E aí a ideia era tentar trazer Vitor para participar da WeekIT esse ano, mas aí por conta da questão da pandemia, acabou os planos todos indo por água abaixo, mas graças às conexões das interwebs aí, e o grande Lio, nas transmissões, conseguimos trazer esse encontro para a revista TI Hoje, e aí a gente vai trocar um papo bem legal sobre jogos digitais. Vou falar só um pouquinho aqui, viu, Vitor, sobre seu background aqui. Espero que esteja à altura aí. Então, Vitor fez sua graduação em Ciência da Computação na UFPB, na Federal da Paraíba. Fez o seu mestrado também na mesma instituição que eu, no Centro de Informática da UFPE, com o querido, estimado professor Hermano Perrelli, o professor extra zen aí do curso. E recentemente fez o doutorado também em Ciência da Computação na UFBA, que é o antigo PMCC, que era um programa multi-institucional, que envolvia aí 3 instituições, aonde a gente se conheceu, porque a gente fez parte desse mesmo programa também. E atualmente, Vitor é professor adjunto na Universidade Estadual de Feira, de Santana, atua aí nos cursos de graduação em Engenharia da Computação e pós-graduação, agora também o grupo já tem lá o mestrado, recente, aí já tem um tempinho já, acho que segunda execução, Vitor? Primeiro, então... Segundo ano já. E aí é isso, cara. Vou passar a bola para você agora para a gente conversar sobre o que é legal e que todo mundo gosta. Vamos conversar aí um pouquinho sobre a disciplina de jogos digitais que você leciona aí na Universidade Estadual de Feira. Tranquilo. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Na verdade, assim, Las Vegas foi fantástico em matéria de parcerias, não só com você, com também o professor Eduardo de Alagoas. São eventos que a gente pensa, poxa, o professor vai só passear. Não, a gente acaba criando relações que vão para a vida toda, sabe? E é fantástico isso, sabe? Só errou num detalhe, viu? Já sou professor titular, já. Não sou mais adjunto, não. Já avancei. Esse Pokémon evoluiu. Já evoluiu, né? Exatamente, consegui. Tem que atualizar o Lattes, pô. No Lattes tá Desculpa aí. É verdade. Mas, assim, minha graduação, mestrado, doutorado, sempre foi relacionado à engenharia de software, exceto no doutorado, quando a gente começa a trilhar um pouco mais, pincelar um pouco do que a gente quer trabalhar, mais precisão, digamos, não pelo resto da vida, mas a gente acaba abraçando as nossas causas, né? E aí, o doutorado era basicamente relacionado a jogos, inicialmente foi para a parte de reuso, e tornou-se um doutorado em reuso aplicado a jogos, né? E com esse meu retorno do doutorado e com o próprio interesse também dos alunos em jogos digitais na universidade, porque haviam disciplinas relacionadas, a gente trabalha com o método PBL de ensino, então toda vez havia um PBL em engenharia de software, o problema era desenvolver um jogo, e poxa, vamos então criar a disciplina de jogos.
Não tem problema, eu fui lá, criei a disciplina, e a gente começou com a graduação. Em conjunto com a disciplina, a gente criou o laboratório, é o Lenda, o Laboratório de Treinamento Digital Aplicado, acabou sendo criado em 2017, oficialmente, e com o ingresso também do mestrado, a gente também ofereceu a disciplina de jogos digitais do mestrado, e aí começa a trabalhar em cima de pesquisas avançadas, mas o que é que existe hoje de top nos vários temas relacionados a jogos, desde o ponto de vista de geração conteúdo procedural de jogos, jogos aplicados à saúde, games, jogos para educação, processamento, GPUs, arquiteturas, reuso de jogos, então, uma verdadeira coletânea de artigos a gente acaba juntando e colocando à disposição para os meninos estudarem e avançarem no tema. Então, o resultado está sendo, digamos assim, bem interessante nos últimos anos, porque a gente consegue trazer a parte mais interessante, porque, assim, cada aluno, muitas vezes pensa, poxa, quando você vai fazer computação? Porque eu quero fazer jogo. Isso é clássico, isso é bem comum, e até foi um dos motivos para que eu entrei também no mundo de jogos. Na área de computação até, na época, eu jogava MSX, era o clássico programação de jogos, enfim, e aí acaba sendo um dos grandes motivadores, né? E assim, toda vez que tem uma semana de divulgação de cursos para graduação e tal, você já mostra o trabalho de jogos, os alunos gostam, então, realmente, vamos lá, a gente chama, coloca os alunos, e aí, e, consequentemente, os alunos da graduação, eles também têm essas coisas, poxa, eu quero fazer um jogo sobre isso, eu quero fazer um jogo sobre esse tema, eu quero fazer um jogo sobre alguma coisa relacionada a alguma coisa que seja legal, e aí surgem as ideias fantásticas deles, e aí a gente acaba colocando, trabalhando, publicando, coloca isso aqui dá para artigo, para revista, isso aqui dá para congresso tal, isso aqui dá para... E a gente vai conseguindo, vai publicando, e o resultado tem sido bem interessante. Hoje, o laboratório tem 101 publicações em 3 anos e meio. Em revista, em congresso nacional, entendeu? Fantástico. O ano passado foram 42 publicações. Esse ano, por conta da pandemia, estamos em 19. Mas já tem algumas que já foram submetidas aí com chance de aprovação. Quem sabe a gente fecha pelo menos com 20 ou 22 aí até o final do ano. Viu? E o impressionante é, né, que hoje você tem cursos superiores só com foco em jogos, né? Sim. Porque é uma área que é multidisciplinar, né? Não é só o desenvolvimento de sistema, né? Tem o artista, tem hoje, eu estava vendo o Demon Souls, né, que teve o remaster recente, eles regravaram a orquestra numa igreja, com toda uma produção, né? Então, para você ver que o conteúdo de mídia, né? Você tem todo um grupo de pessoas, né? Muitas vezes o aluno acha que, não, eu quero fazer um jogo. Pô, ótimo, mas não é só isso, né? Tem vários fatores, tem vários... E aí a gente vai discutir um pouquinho mais, né? Que tem também os facilitadores, né? Tem várias engines e plataformas aí que auxiliam, né, a vida aí da galera. Na verdade, assim, hoje em dia, a gente pode até afirmar que nunca foi tão fácil fazer um jogo. Nunca foi tão fácil reutilizar componentes para dar uma solução de jogo. Nunca teve tantos guias, digamos assim. Acho que o maior problema hoje é você tentar definir que jogo você quer fazer, não como fazer. Tá? Então, assim, antigamente pensava, vamos fazer um jogo 3D. Gente, o pessoal já está dizendo, nem faça, porque a quantidade de trabalho que você vai ter de modelagem, recursos, hoje em dia você já faz pronto. Você coloca lá, faz o modelo do ser humano, o aplicativo já coloca lá, você coloca roupa, coloca vestimenta, coloca animação, é só colocar o elemento no jogo, dizer, anime-se de tal forma, ele vai e executa para você. Né? Então, assim, o grande desafio agora entra no ponto de vista da criatividade. Né? E isso é uma das coisas que a gente está trabalhando hoje, está começando a avançar nesse aspecto, na questão da modelagem de formas de reuso, digamos assim, como a gente pode fazer, como é que nós podemos sistematizar um design de jogos, né? Inclusive, foi um dos trabalhos que eu aprovei recentemente no SB Games esse ano, um dos full papers, que era um Game of Games, era um jogo que você jogava e no final da partida você conseguia fazer um design de um jogo. Então, é outra linha também dentro da produção, digamos, de software. Uma das coisas também que já estamos propondo é a questão de um Game-Driven Development, ou seja, você vai fazer um aplicativo, um software, um sistema. Como é que eu posso pensar em todas as atividades, desde a engenharia de requisitos até a fase de testes, fazer isso jogando? Como é que seria isso? Existem coisas que já foram feitas nesse sentido, já existem alguns elementos, algumas evidências, mas é completo em cima de um processo? Como é que seria um processo ágil voltado a essa questão de jogos e gamificação? E uma evolução do RPG Game Maker, né? Exatamente. Só que você vai para um nível de codificação, de criação, né?
Porque o Exato. RPG Game Maker, você tem uma plataforma pronta ali, pré-estabelecida, e você entra com a criatividade, desenvolvimento de personagens, história, né? Só que tem a limitação dentro, né, daquele contexto ali. Né? O contexto que a gente está falando aqui, pessoal, já vai, né, um pouco mais na raiz do desenvolvimento em si. Né? Onde, quando você cria, né, a ideia é a ideia da engine, né? Você já tem uma infraestrutura e dentro daquela infraestrutura você consegue reutilizar coisas que você já tem pronto, né? Então isso aí é Exato. bem interessante, cara. Quando a gente pensa, por exemplo, num jogo, qual é a categoria de um jogo? Qual é um gênero de um jogo? E aí você para e pensa, poxa, eu quero fazer, por exemplo, um jogo de um quiz mesmo. Como é que você vai fazer um quiz rápido? Como é que você vai fazer uma história? Como é que você vai fazer um jogo de labirinto? Como é que você faz um jogo de runner rápido? Que informações você quer colocar, fornecer para que ele já gere, digamos, o jogo para você? Então, o pessoal hoje já está falando em game engines dedicadas, game engines para domínios específicos, ou seja, para gêneros de jogos específicos, que é outra linha de trabalho que a gente também está pesquisando e avançando bastante. Show de bola, Vitor. Então, acho que vamos para. Você trouxe uns exemplos, né, dos projetinhos dos alunos, Vou e eu apresentar acho aqui, que é isso que compartilhar. a galera quer ver, né? É Vamos o lá. resultado aí dos Existem projetos, algumas né? coisas. Vou apresentar, tá? Vou colocar aqui para vocês rapidamente. Eu, antes de, né, ficar exclusivamente no doutorado, eu cheguei a trabalhar no contexto de jogos educacionais, né? Lecionei jogos educacionais na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí, lá para 2011, 2012, 2013, aí a gente teve uns projetos com os alunos já do curso de BSI. Então o pessoal utilizou a engine Unity, né, para que é justamente isso. Você já tem uma árvore modelada, você já tem, né, florestas, pedras, automóveis, personagens pré-modelados, né? E aí Isso. você precisa implementar as regras de negócio, né? A lógica do jogo. Então os alunos desenvolveram um jogo chamado A Ilha, né? Que é um jogo 3D, recebeu menção honrosa no EIBASE de 2013. Então foi bem legal, que é um dos focos, né, dos jogos educacionais hoje que estão em voga. Tranquilo. Bom, tem uma apresentação clássica que eu apresento para mostrar para o pessoal, tá? Do que vem a ser o laboratório. Aqui é o logozinho, tá? Laboratório, bonitinho. Então, fundado em 2017, tá? Hoje a gente trabalha basicamente com 3 linhas principais, tá? Mas a gente não se limita a esse aspecto, que é a questão da produção de metodologias, desenvolvimento de suporte, treinamento digital. Por exemplo, nós propusemos um Unified Game Canvas nosso, foi publicado até no SB Games e no ISEC, na Conferência Nacional de Treinamento Computacional. A gente hoje está focado muito nessa questão também de jogos para domínios específicos, por exemplo, jogos para educação, jogos para saúde. Por exemplo, temos um jogo em que o pessoal fez uma espécie de jogos para ensinar primeiros socorros. Então, você estava lá no ambiente do bidimensional e o personagem avançava, encontrava pessoas acidentadas e perguntava o que você deve fazer com essa pessoa. E aí a pessoa tentava acertar nas opções que eram apresentadas. E algumas tecnologias que a gente utiliza, digamos, baixo custo, open hardware, para tentar fazer a monitoração, né, de sensores e dados do corpo humano para tentar fazer jogos específicos, tá? Isso aqui é algumas apresentações que o SB Games costuma cobrar, chamadas apresentações curtas. Então, você tem 1 minuto para apresentar o seu trabalho. Então, assim, dentro dessa linha de processos e metodologias, esse foi um trabalho desenvolvido por Ellen, uma aluna nossa. A gente fez uma espécie de um processo simplificado para a criação de game design, baseado na computação criativa, tá? Então, tem uma... Esta é a apresentação do artigo Processo Simplificado de Game Design para a Computação Criativa. Game Design é pensar no que o jogo deve ter e ser. Computação criativa busca unificar o conhecimento de computação com outras aplicações, tais como jogos e entretenimento digital, através da criatividade. Este artigo se baseia no Guia de Computação Criativa Scratched e sua organização por capítulos. A nossa proposta é um questionário descrito em um ciclo de atividades, com questões de game design a serem realizadas a cada ciclo. Estes são personagens, conversas, cenas, pontuação,
extensões e interações. O questionário possui uma linguagem simples com a intenção de ser acessível às crianças e orientar sua criatividade para que as mesmas possam criar um jogo, se preocupando somente com os limites de sua imaginação. Então, essa é uma coisa bem Ótimo, simples. né? É o pitch, né? Você tem quase. que dar sua ideia em 1 minuto ali. Muito bom. Exatamente. São os pitches do SB Games. Esse é um outro exemplo. Isso aqui foi um trabalho, um TCC de um aluno. Nós trabalhamos com uma professora de Química da UFES, ela trabalhava com jogos para o ensino. E ela tinha uma proposta de um dominó químico. E aí um dos alunos fez a versão digital multiplayer desse dominó químico. Que foi publicado também em 2017. Tá? Aqui mostra o... Então, esse jogo é um jogo em multiplayer, né? A ideia é você combinar ácidos, bases, sais, hidretos. Então, você tem que ter o conhecimento básico. 8 bits, né? Com o estilo 8 bits ali. Exatamente. Uma coisa legal, porque assim, a gente está muito acostumado a pensar que, poxa, temos que fazer jogos complicados, bonitos, belos. Não, gente. A gente tem que fazer o nosso design. A criatividade do pessoal, o pessoal gosta muito desses designs próprios que a gente acaba criando, sabe? Tem um exemplo, viu, Vitor? O colega da gente aqui, professor Pablo, ele desenvolveu com um aluno da gente um quiz da tabela periódica. Você tem que adivinhar qual é o elemento da tabela e foi com o pessoal de química também. Projeto bem interessante. Ele tem alguns outros joguinhos, né? Ele trabalha bem focado, assim, nesses desenvolvimentos, que é interessante, né? Chama atenção. Teve um evento do pessoal de química e aqui tem aquelas lousas digitais, sabe? Você projeta na parede. Então, Sim. O pessoal projetou o jogo na parede e durante o evento o pessoal ia passando, ia jogando, algo que é bem interessante, simples, né? Divertido, Sim. Chama atenção e é educativo também, né? Que é uma coisa interessante, o engajamento, sabe? O segredo do jogo é isso, é causar engajamento nas pessoas. Chamar a atenção para ter o engajamento. Algo importante da produção de software, né? Também. Esse artigo foi um trabalho premiado, né? A gente ganhou o prêmio de melhor short paper em 2018, tá? A ideia aqui é um jogo em que você vai usar a língua para fazer o controle dos movimentos. Então, a ideia é exercitar movimentos de língua. Então, por exemplo, fonoaudiologia, ou trabalha com crianças que precisam fortalecer a musculatura da língua, seja para deglutição, para fala, para outros elementos a mais. Eu acabei me confundindo. Esse não é o jogo da língua, não. O da língua foi outro trabalho. Já foi uma evolução desse do Forcabras. Esse, como vocês viram, é um jogo para ensinar Libras, através da movimentação das mãos. Então, a gente fez treinamento com o TensorFlow para reconhecer as combinações de letras, e aí ele fazia tradução e fazia comunicação direta com o Godot. Então, a comunicação do OpenCV
com Godot para desenvolvimento de jogos com reconhecimento de imagens, tá? O OpenCV, eu cheguei a citar brevemente numa palestra que eu fiz na semana passada sobre inteligência artificial, né? Que é um algoritmozinho de reconhecimento facial que você pode treinar ele para reconhecer, né? No caso aí do jogo, as letras, né? Então você vê que ele vai mostrando a precisão, né? Sim, então, sim. se não fizer o posicionamento da mão correto ali, ele aumenta a precisão, né, do jogo. Sim, exato. Legal. Vamos ao próximo. Bom, esse aqui já é um hardware que foi desenvolvido, é um joystick de sopro, tá? Então, aqui, um sensor de umidade, porque qual era a ideia? Novamente, trabalhar com essa questão de estimulação, né, da musculatura da boca. Então, qual era a ideia? É que o jogo, o sensor de umidade, ele detecta rapidamente a umidade do início, mas ela vai diminuindo devagarzinho com o passar do tempo. Então, a ideia é que um botão ele só se torne ativo de disparo se o sensor estiver úmido. Então, você assopra, ativa seu botão de tiro para um jogo qualquer. Com o tempo, a umidade vai diminuindo. Então, você pode perder a ativação do seu recurso de ataque, né? Da não disparo. Aí, o que você tem que fazer é obrigado a soprar de novo no sensor. E aí, com isso, em uma partida, você começa a ter a estimulação da musculatura da boca, do ato de soprar, no caso. Tá? Que é importante para várias áreas da saúde, até para fisioterapia, por exemplo. Vou falar sobre o joystick chamado Omnistick, eu mesmo criei. Ele é um sensor, um joystick baseado em Arduino e sensor de umidade e temperatura de pH 11. Nós temos aqui o sensor de umidade, nós temos o joystick usado para direcional e nós temos os botões usados nos jogos digitais que ele será aplicado. Um jogo aqui chamado Space Invaders. O objetivo é você acertar aquelas navezinhas. Enquanto eu não assoprar aqui, ele não vai ativar o tiro. Ele só ativa depois que eu soprar. Enquanto estiver desativado, ele vai ficar com essa luzinha vermelha aqui. Isso é para as pessoas ficar soprando e exercitando, ter o exercício do sopro. Fazer um bafômetro, hein? Tem a opção também. Muito, muito interessante, cara. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Bom, esse aqui foi o que a gente apresentou agora no SB Games, ele foi premiado, foi o segundo melhor trabalho na trilha de jogos para a saúde, no short paper, tá? A apresentação em 3 minutos, eu vou avançar logo para a parte do jogo, tá? É um pouco corrido. Realmente ele é um game que pode ser jogado através da tela por meio de botões, por controle remoto e com controle remoto e óculos de realidade virtual. Em relação à parte do controle, pode ser qualquer um Bluetooth padrão Xbox 360, sendo que o jogo reconhece de forma automática o controle do Xbox One. Em todas as fases se jogará em primeira pessoa, além disso em todas o herói vai lutar contra mosquitos e focos de larvas, de modo que ao eliminar peixes vai ganhar pontos que permitem liberar as fases seguintes, como também ganhar dinheiro que permite comprar diversas armas do jogo. Ademais, em todas, o jogador inicia com a arma de raquete cinza de munição infinita, usada para combater mosquitos, e como também em todas, o herói terá acesso a itens de cura em formato de pílula ou frascos de pílulas, obtidos aleatoriamente ao matar mosquitos. A primeira fase acontece na casa do herói. Depois, a segunda fase acontece na vizinhança do herói. Já a terceira fase acontece no parque da cidade do herói. Falando de considerações de trabalho. Bom, não é muito tempo ele falando. Mas assim, esse é um jogo onde a gente fez realmente um jogo de realidade virtual. Então eu comprei o óculos 3D. A universidade não dá dinheiro para essas coisas, infelizmente, né? E a gente fez a plataforma e ele fez a adaptação para tanto uma versão mobile, então você pode jogar digitando diretamente no teclado, observando direto, ou pode colocar dentro de um óculos, né? Conectando-se com o controle do Xbox ou usando os próprios controles do modelo 3D do O Oculus Rift, né? Não chegou a ser um Oculus Rift, não. A gente comprou um Acer, que é equivalente também. Porque o que acontece? Esses jogos de realidade virtual, eles geralmente trabalham com a biblioteca da Steam VR. E acaba sendo comum, a própria API é comum de controle de todos, seja para o Rift, seja para do PlayStation, e aí acaba gerando um modelo comum, uma API comum de controle rodaria, né? Exato, entendeu? Então acaba tendo essa questão do reuso bem aplicado, tá? Então aqui nesse contexto, viu, Vitor? Tem um jogo recente de um aluno da gente que é chamado Eco Divertidos.
E aí que o foco é a conscientização para a economia de água. Né? No caso do joguinho aí é para conscientização, né, dos mosquitos, né, para evitar, né, a contaminação, propagação, né, de mosquitos. Aí pode ser dengue, pode ser qualquer tipo de mosquito que provoca doença, né? E jogos desse tipo são importantes porque o que é que acontece? Quando você vai trabalhar, o Ministério da Saúde, hoje ele é assim, ele já tem um consenso que ele não sabe o que fazer para chamar a atenção do público para esses cuidados com saúde, com prevenção na área de saúde. Certo? Então, jogos é uma das estratégias que eles estão começando a avançar. Por exemplo, o Pokémon Go foi um jogo que ele fez várias pessoas caminharem, praticarem exercício, sair de casa, né? Já outros olharam o jogo, viram que tinha caminhado e desistiram na mesma hora. Não, tem o cheat mods também, né? Teve o pessoal botou no ventilador, botou de bicicleta, né? Fizeram várias artimanhas, né? Fizeram, com certeza. Mas, assim, é aquela história, os jogos, eles têm essa possibilidade de melhorar o conhecimento das pessoas, o interesse das pessoas, no sentido de melhorar de vida, tanto a sua como a do próximo. Esse trabalho de conscientização fica bem interessante. E a própria questão da mídia que o jogo oferece, a questão de ser interdisciplinar, combinando gráficos, áudio, uma história por trás, criando um contexto, criando um engajamento, então acaba sendo uma ferramenta realmente diferenciada para chamar a atenção, em especial do público jovem, que não quer ler, que não quer ver jornal, não quer ver a coisa pronta para ela quer, digamos, trilhar hoje o seu caminho, principalmente quando você vê o YouTube e outras mídias disponíveis, tá? Bom, aqui é um resumozinho das nossas publicações, gosto de falar bastante disso aqui, são bons números, vamos ampliá-los ano que vem, assim espero, tá? E nossas participações hoje, a gente está mais ou menos hoje algo em torno de 30 estudantes, bolsistas e colaboradores, temos mais colaboradores, porque o que acontece muito é isso, o aluno, ele sempre tem uma ideia de jogo, ele sempre olha um jogo e, poxa, eu podia aplicar isso, podia fazer isso. E aí, quando ele chega no laboratório, a gente faz o quê? A gente abraça esse trabalho, diz, vamos fazer o que você quer. O último artigo que a gente mandou agora foi um menino que ele jogava RPG de mesa. Quem assistiu o seriado Stranger Things, que mostra os meninos lá jogando as aventuras deles de RPGs, chama de RPGs de mesa. E ele fez um simulador de combates de RPGs de mesa. E o trabalho ficou tão bom que eu disse, não vamos mandar para congresso, a gente vai mandar para a revista. Então, acabou de mandar para a revista, vamos aguardar o resultado. Se não for aprovado na revista, com certeza em congresso ele vai ser aprovado. Aí é questão de tempo. E aí, dentro das colaborações, a gente tem 2 laboratórios, a gente trabalha junto com Colônia. Colônia é o trabalho de colônia de robôs, mas eles têm uma experiência legal com hardware, e a gente está tentando fazer aí uma espécie de um console, chamado até de Colenda. E a ideia é realmente fazer um console, um videogame em um chip, a ponto de ele custar, digamos, 5 a 10 reais, e se quiser a gente pode até vender. Não vou sair ainda da UFES, não, tá? Não vou ser um comerciante de jogos. Isso, porque o Raspberry Pi hoje é um grande, né? Mas reduziu muito o custo, mas vocês querem fazer baixo custo mesmo, realmente, né? Exatamente, é o chip realmente embutido, entendeu? Não é um Raspberry, não é um Arduino. Ele seria um Arduino específico para jogos, poderia pensar dessa forma. Tá? Então, a ideia, o aluno já conseguiu fazer alguns recursos bem legais, mas aí, por conta da pandemia, ele meio que deu uma parada e, quem sabe, a gente retoma aí. Vai ser o TCC final dele. Vamos ter na UFES um videogame próprio, padrão 8 bits, de baixíssimo custo, que a gente vai disponibilizar. Tá? Algumas parcerias que nós temos, o pessoal da biologia. Inclusive, tem 2 joguinhos, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que a gente fez junto com o pessoal da biologia. O NETA é um grupo da UFRB, daqui de Feira de Santana, voltada para tecnologias assistivas. Mas também, por conta da pandemia, a gente está um pouco afastado, mas quem sabe retomar alguns trabalhos futuros para fazer jogos para reabilitação, fisioterapêutica, acessibilidade, entre outros, tá? Dentro da linha de acessibilidade, por exemplo, um dos trabalhos que publicamos agora foi o chamado Braille Stick. É um joystick que simula uma máquina de Braille, de digitar. E dentro do Braille Stick, a gente vai fazer um Braille Hero, que é um jogo baseado no Guitar Hero. Semelhante a um outro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também, tá? Que é o Beat Hero. Também passamos a pós-graduação e organizamos alguns eventos, tanto nacionais como regionais, tá? O X-Base, inclusive eu passei a bola esse ano,
outras pessoas vão assumir. Finalmente, depois de 4 anos, eu estou entregando a organização principal, mas ainda estou no SB Games, no G2, e o concurso de realização da SBKs provavelmente vai ficar para outras pessoas ano que vem, tá? Bom, aqui alguns contatos diretos que vocês podem fazer comigo, tá? Quem tiver interesse, meus e-mails também, os telefones. Não está encerrado não, tá, pessoal? É porque como está a apresentação avançando, então, nosso Instagram também, o Lenda Game Lab, pode dar uma olhada vez quando coloca algumas coisas legais. Apesar que está meio parado, a pandemia acabou ocupando muito meu tempo nesse aspecto, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui 2 joguinhos também que a gente desenvolveu, com parceria com o pessoal da Biologia, tá? O primeiro é o Gut Game. É um jogo bem simples, tá? A ideia é você... É um jogo, na verdade, originalmente de tabuleiro. E a ideia é que você percorra todas as etapas, tá? Do intestino, do sistema digestório. E para cada uma dessas pontos, você vai ter questionamentos. E, dependendo da pergunta, sua resposta, né? Podemos acertar ou não. Tá? Vou aqui no chutômetro, tá, pessoal? Por favor. Vamos lá. E ele tem uma regra bem simples. Você tem que, de 5 questões para cada um, você tem que acertar 3. Se você não acerta, você não avança para a próxima etapa do intestino. Então, a gente publicou esse artigo no SBKs desse ano. O pessoal gostou bastante, tá? E já fizemos uma avaliação dele com professores e com alunos e já vai também para a revista internacional da Advanced Physiology, Educação e Avançada em Fisiologia Humana. Junto com as professoras Fernanda Klein, a professora Érica Grangeiro, da UFES, e a professora também Lucila Gutierrez, da UFPAS, que é do Rio Grande do Sul. Com parcerias legais também, a gente está desenvolvendo vários jogos legais para ensino de biologia. Esse outro aqui também é um jogo derivado do trabalho da Fernanda Klein. Inclusive, ele está em 3 idiomas. Tá? Nós temos a opção de jogá-lo... Deixa eu carregar aqui rapidamente. Como está no Heroku, o Heroku, às vezes, ele demora um pouquinho para carregar. Então, vamos jogá-lo em inglês, português ou espanhol. E a ideia é que a gente faça a movimentação em caixa de peças, tá? Então, não conseguimos. Até que eu aprendi um pouquinho de biologia, tá, pessoal? Deixa eu balançar aqui e colocar na posição correta. Vamos lá. Aê. Vamos ao próximo. E aí ele vai avançando e você tem que estar colocando nas posições corretas as combinações, os status, digamos, os átrios, os ventrículos, dentro das frases que representam o ciclo cardíaco, tá? A ideia aqui já acabou criando uma espécie de motor, tá? Então, temos aí o que eu até chamei de matrix, que seria uma engine onde a gente configura rapidamente quais quebra-cabeças nós queremos para fazer essa movimentação e essa verificação de respostas corretas ou não, tá? Tem não só a questão de acessos e tentativas, mas eu posso colocar a questão de tempo, limite de tentativas, coloca algumas condições para que tenha um sistema de recompensa no jogo. Quando você faz um jogo, você tem que ter em mente que você tem que fazer com que a pessoa tenha medo de perder, mas ao mesmo tempo tenha esperança de ganhar. Algo como um curso universitário. Você tem que ter esperança de entrar e conseguir terminar. Mas tem que ter o medo de que se não estudar, não vai passar nas disciplinas. Bom, tem alguns joguinhos a mais, mas vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, tá? Deixa eu só voltar aqui. Não é isso, né, cara? Pô, muito interessante, bicho. Você vê os jogos assim e as ideias, né? Então, aquela questão ali dos átrios, você vê como que o sangue, né? Aonde que ele chega primeiro e por onde que ele passa, né? Sim, são coisas que auxiliam de você entender o funcionamento, né? Isso é bem interessante, né? O pessoal adora. É interessante porque são jogos que, nesse caso, não são para pessoas de computação, né? São para pessoas da área de biologia. E aí o pessoal, eles gostam, sabe? E, assim, muitos jogos, esses são jogos de tabuleiro. E até aconteceu uma coisa interessante, por exemplo, você até comentou, poxa, encontrei Vitor lá no SBES, né? Na conferência de engenharia de software. O que é que foi apresentado em engenharia de software lá na conferência? Foi apresentar um jogo de tabuleiro, um board game, para ensinar processo de software, que era o Mestres do Processo, o nome do jogo. E aí, ou seja, o que aconteceu foi o inverso, a gente está começando uma espécie de computação desplugada para ensinar engenharia de software. Entendeu? Ou seja, não estamos mais agora só fazendo software, mas sim trazendo para o papel, o lápis e o papel, como está trabalhando com conceitos de jogo, de ensino de computação, no caso, baseado em jogos.
Inclusive, já tem um no Plero aí para teste de software também, vai estar saindo em breve. Ano que vem, com certeza, eu estarei lá na SBS de novo. Só aproveitando, viu, Vitor, já fazendo uma conexão aí com a nova geração, né, dos consoles, já tem alguns alunos aí com o PS5, com o Xbox Series X, né, mas assim, eu não tô nem empolgado com a geração em si, eu tô empolgado com o controle que tem um feedback áptico, né, o controle do PS5 agora, o DualSense, que ele tem o feedback áptico, e ele tem aqueles gatilhos, né, adaptatíveis ali. Eu acho que, cara, a possibilidade e, assim, os relatos que eu tô vendo na internet, do pessoal falando, da questão da imersão, né? Como que aquilo te ajuda a imergir, né, entrar dentro do jogo. Que eu acho, assim, cara, as possibilidades, né, de implementação, principalmente para os jogos, né, educacionais, eu acho que seriam infinitas, assim. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar de novo minha tela e vou mostrar para vocês 2 exemplos do que o pessoal está trabalhando com relação à imersão, à detecção de movimentos, tá certo? Bom, o primeiro é esse aqui, o Tesla Suite. Deixa eu voltar aqui a apresentar rapidamente. E o A-Skin, são 2 recursos bem legais que o pessoal aí está... Tesla Suit is a human-to-digital interface, the only of its kind, designed to simulate experience and accelerate mastery in the physical world. Tesla Suit inputs haptic feedback to any area of the body. Leva a porrada, né? Isso. Sente, né? Exatamente. And outputs motion capture and biometrics. Tesla Suit accelerates VR training with performance monitoring and sensation. Users experience scenarios as though they've lived them. In the physical world, errors in operating procedure can be costly. Trainers are a limited resource, and mastery requires endless input and repetition. With Tesla Suit, trainer inputs are embedded in the simulation. Interessante que ele usa aí o feedback áptico, né? Mastery is achieved with less Exatamente. repetition by programming operating procedure into muscle memory. Só que o Tesla In Suite ele é high-stakes caro. industries, where errors can cost millions As of possibilidades são dollars infinitas, or human mas tem um lives, custo, né? Tesla Suit reduces risk by training safety protocol into reflex. Training E, assim, requires less. É o que eu acho. Para início de conversa, bem, a gente está vendo em situações ali do cotidiano, né? Mas Sim. eu já vejo logo o exército, né? O Sim, exército vai utilizar isso para treinamento, para, né, enquadrar os soldados, né, num campo de batalha, por exemplo. Mas para exatamente. situações de risco, né, num lugar controlado, isso é muito interessante. E quem tiver interesse também pode ver o A-Skin. O A-Skin já é a versão mais barata. Ele tem uma coisa bem legal, é assim, quem, poxa, está fazendo coisas com Arduino, por exemplo, com o Open Hardware, o A-Skin é algo interessante que pode se pensar aí para desenvolver. We are inventing a new lifestyle with Iskin. Simply put it on, zip up, and attach the hub. That's it. Lembra aquelas roupas de captura de movimento, né, para 3D, né? Interacting with IoT devices with using gestures or improving the quality of life with Iskin teaching and Bom, não vamos passar muito vídeo, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. É interessante que a captura, né, de movimento 3D, você vê que a roupa é bem similar também, né, com os pontos de marcação. Hoje a gente já está tendo tecido elétrico, né, tecido eletrônico, e você toca e ele detecta a movimentação do corpo e tal. Então, e não é caro. Assim, a gente pensa que pode ser 200, 300 dólares, não, é um preço até acessível. Então, isso são alternativas que podem ser feitas nessa questão de interação, de interface diferenciada, né, para trabalhar com pessoas. Aí, Vitor, a aluna da gente, Nicole, ó, falou que a professora de biologia passou um trabalho para criar um game baseado nos temas pré-estabelecidos, né? E o grupo dela ficou com monocitedônias e dicotiledônias. Não sei se falei certo. Mas e aí eles estão criando um quiz utilizando o próprio PowerPoint. E o PowerPoint tem as opções de você, né, fazer o clique e redireciona.
você vê que dentro de uma limitação e utilizando uma ferramenta que não é para aquele propósito, utilizando a criatividade, eles conseguem implementar um jogo também, né? Eu só espero que a professora dela não escute agora o que eu estou dizendo. Mas, assim, as pessoas têm que ter o cuidado quando fazem quiz. Porque o quiz, ele pode também ser interpretado como uma tarefa e não como um jogo. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Então, assim, muitas vezes o quiz, ele acaba sendo atrelado com outras coisas a mais. A questão de tempo, uma dinâmica, uma dificuldade extra para dar a característica de jogo. Então, isso tem que ser o cuidado que todo projeto de jogo tem que ter, principalmente quando pensa em jogos educacionais. Vou fazer quiz, vou fazer... Gente, isso aí pode ficar chato. O jogo não pode ser chato. Tem que ter isso em mente também. Tá? Tem que ter uma diversãozinha aí. Viu? Então, fique atento, tá, pessoal? Justamente. Falando aqui nas evoluções, né? E aí, o que você acha dos jogos orientados a serviços, né? Netflix dos jogos. Netflix dos jogos. A gente tem aí Google Stadia, Luna, da Amazon, Microsoft xCloud, PlayStation Now, GeForce Now, né? E aí eu já tenho meu ponto de vista, mas eu queria saber aí um pouquinho, o que você acha? Quando que isso vai pegar, né? Ano passado, a gente teve um trabalho, eu fui revisor de uns trabalhos que o pessoal estava propondo uma nuvem de jogos. E o trabalho, o que acontece? Quando você faz um projeto de um jogo, você tem camadas, né? Por exemplo, você tem a camada de fundo, background, aí tem a camada dos inimigos, tem a camada do personagem. E cada camada, ela tem um nível de frequência de informação que deve ser transmitida ou não. E aí, se você faz esse estudo de definição de camadas, você consegue ter um desempenho muito interessante em determinados tipos de jogos. E aí, acaba o que acontecendo que você consegue jogar, você consegue realmente colocar um jogo, hoje, dentro dos nossos recursos atuais, na nuvem, com um tempo de resposta até interessante, a depender do jogo, porque a questão do delay, né? Aí entra toda uma infraestrutura gigantesca para evitar o delay, tem esse ponto também, para que a pessoa se sinta realmente jogando em tempo real, tá? Mas, assim, a gente tem condição de fazer? Tem. Mas até que ponto a gente vai ter, digamos assim, banda hoje suficiente para colocar isso em prática, né? Acho que o grande desafio mesmo não é a questão de processamento, é a questão mesmo de banda, principalmente no nosso Brasil, que nós que estamos no interior, por exemplo, sofremos, né? A própria pandemia está mostrando que tem aluno que não consegue nem assistir aula online, imagine jogar na nuvem, né? Então, estamos aí sincronizados aí, né? Que é justamente a qualidade da internet, né? Exatamente. Você não tem a qualidade estável e isso gera latência, né? Isso, que é o momento que, você tá jogando, por exemplo, um Dark Souls da vida. O boss vai te dar ali uma porrada, você tem que esquivar no momento exato. E aí você tem um lag de latência na hora de apertar o botão, né? Isso aí é crucial nesse contexto, que hoje eu acho assim que a gente pode botar aí em contexto de Brasil no mínimo uns 10 anos, cara. Né? E assim, existem algoritmos para você fazer os jogos multiplayer, digamos assim, tentar evitar o máximo deles. Existem estratégias, né? Por exemplo, o Doom, que é o primeiro jogo, digamos, multiplayer, que as pessoas, assim, adotaram mesmo, 100%, com um jogo tempo real, só permitia 4 pessoas conectadas ao mesmo tempo, né? E quando você vai trabalhar com um servidor desse, são milhões de pessoas que devem estar conectadas até, né? Jogando seja simultâneo ou não. Então, tem um desafio considerável, mas é viável. É mais uma questão mesmo de infraestrutura, não é a questão de software, digamos assim, de colocação de tecnologia. E a gente vai avançar para isso, porque, assim, é complicado você pensar hoje, por exemplo, na questão dos cheaters, né? O nível de trapaça que existe em jogos, principalmente no esportes. Então, existe um desejo muito grande de fazer com que os jogos fiquem na nuvem, justamente para banir esse aspecto, esse comportamento nocivo dos trapaceiros dentro dos jogos. Então, um dos grandes benefícios vai ser isso. E a questão própria do console. Então, assim, a gente ainda está na guerra dos consoles, mas a gente vai sair dessa guerra dos consoles. É questão de tempo. Por exemplo, hoje você tem um console não consegue bater um PC nunca. Hoje não tem condição da questão da qualidade gráfica. O PC já roda 4K em 60 FPS há muito tempo. Exatamente, né? Entendeu? Então, porque o console, querendo ou não, ele ainda tem a questão do custo, né? Ele não pode botar um valor muito alto, porque senão o público não vai consumir, né? Então você tem essa limitação, né, de hardware, querendo ou não.
E aí coincidiu até o lançamento dos consoles, coincidiu com o lançamento das novas placas gráficas, né? Que aí só a placa gráfica custa o preço do console, pô. A placa gráfica é Então, cara, rapaz. mas o que eu vejo assim, quando você tem grandes players, né, como Google, como, né, próprio Facebook, Amazon, quando você tem esses grandes envolvidos, né, e a galera tem muita grana para investir, eles investem não só no desenvolvimento da pesquisa, e como investem também, né, para melhorar a infraestrutura, né, da qualidade. Porém, isso é muito caro e demanda tempo, né? Mas assim, a gente vê Mas que é uma realidade. é É uma uma realidade. realidade. É uma É, realidade e vai dominar, vai matar os consoles. os Os consoles serviços de eles vão deixar de streaming, ser. o serviço de streaming, tem um colega do IFPA que foi visitar os pais no sul do país, só tinha 3G no celular. Aí ele falou assim, velho, não, tem alguma bruxaria, porque não dá glitch, não pausa, não. Então essas tecnologias que o pessoal está desenvolvendo para o streaming agora, com certeza eles, né, vão levar isso para os consoles, né, para os streamings de jogos também. Com Então, certeza. muita coisa aí, né, pela frente. Beleza, Vitor? Estamos quase encaminhando para o final aí. Não podia deixar de falar, né? Faltam 8 dias para o Cyberpunk. E aí, como é que tá o hype para o Cyberpunk 2077? O hype do Cyberpunk, ele tá... O que é que acontece? O GTA foi, digamos, o grande jogo sandbox. Você pode fazer tudo o que você quiser, não é? E pela primeira vez, assim, depois de muitos anos, o pessoal já está colocando, está chegando um concorrente para o GTA. Então, o nível do hype está nesse nível, ou seja, o GTA vai ter um concorrente à altura e dentro de um contexto de ficção, dentro do contexto, digamos, será que vamos ter a revolução do punk, né? O movimento punk antigamente, só que agora no nível cibernético, né? Então tem toda essa questão, essa propaganda. Só que aí tem um detalhe, né? O pessoal, eles colocaram as imagens. Primeiro colocaram Keanu Reeves, né? Então, Keanu Reeves é o homem de ouro, né? Apelação, né? Apelaram, exatamente, entendeu? Mas, assim, as primeiras imagens, eles colocaram o gráfico espetacular, né? Até foi aquela questão a gente comentou. Os primeiros, o trailer, o original que eles lançaram, eles colocaram para rodar numa placa gráfica que custa $2.000. E aí, essa semana, saíram as primeiras versões para Xbox, para PlayStation, aí o pessoal começou a detonar, dizendo, horrível, tá feio, tão reduzido, mas é a questão da limitação computacional, não tem como exigir o mesmo nível de qualidade, né? E aquela velha história, o trailer do jogo é algo magnífico, será que o jogo real vai ser realmente algo que preste, né? Então, vamos aguardar. E assim, bem, só pelo fato de ser a empresa que desenvolveu The Witcher 3, né? Então é uma empresa que tem aí know-how, vamos dizer assim, para poder criar um jogo narrativo. Eu não considero como um GTA killer, porque o intuito e o propósito é diferente, né? O RPG aqui é mais forte, vamos dizer assim, né? O Sim. GTA é mais mundo aberto, aquela questão de você, né, sair ali. O foco está bem na diversão. Teve a polêmica, né, da primeira pessoa versus, né, terceira pessoa. Mas o que eu queria falar contigo, assim, que eu acho que vai ser algo inovador nesse game, é o Jali, né, que surgiu de um artigo científico, né, do SIGGRAPH, que é um algoritmo que permite que os personagens, independente da língua, português, inglês, japonês, a movimentação, né, dos lábios, olhos, as rugas na testa, quando ele descreve expressão, são 6 camadas, né, que eles inserem. Então, eu acho que isso aí vai ser muito interessante. Eu estava assistindo os vídeos, né, eles publicaram agora também, em 2020, né, no SIGGRAPH. Porque assim, a gente como pesquisador, né, a gente vê a pesquisa indo para a indústria e vê aplicando, né, isso aí eu acho muito interessante, cara. Não, a parte de jogos tem essa coisa bem legal, que a academia, ela consegue ter uma comunicação legal com a indústria busca, principalmente a parte gráfica, computação gráfica, a academia. E eu acho, o mais legal que eu achei do Jali foi a forma que eles exigem, eles fazem para configurar, porque é muito simples. Então, a chance de você, por exemplo, que programa com Unity, programa com Unreal, A4, motor e tal,
a chance de vocês terem um plugin disponível para você adaptar isso para o seu jogo é muito grande. Porque é muito fácil configurar ele, pela forma como eles... Até a forma, se você quer sussurrar ou você quer falar mais alto, é só uma configuração mínima que você faz ali e já muda toda a movimentação do personagem. Então, assim, isso é, mais uma vez, mostra o quão fácil hoje está se tornando fazer jogos de alta qualidade. Tá? Não estou dizendo que qualquer um pode fazer, porque tem que ter uma equipe, tem que ter toda uma história, um enredo, aquela história. Mas o recurso tecnológico em si, hoje, está cada vez mais à disposição de todos. E o Jali é um exemplo disso. Eu ia falar da Unreal 5, né? Que Isso. ela justamente ele trouxe, por exemplo, já na implementação dele, a passagem de tempo, de iluminação. Então você percebe que no jogo tá, né? Você tá dia, é meio-dia, é tarde, é noite. Isso aí já está implementado na plataforma, né? Já está na engine. Então facilita a vida dos desenvolvedores, né? Sim. Isso aí que é interessante. E assim, mais uma vez a questão do controle, né, do PlayStation 5 aí, né, o feedback áptico, o receio do pessoal é que as empresas não utilizem, né? Porque isso é proprietário da empresa. Então, Sim. E aí, será que as empresas de third party vão dar suporte? Porque você pode ter uma tecnologia que é muito boa, mas que ela pode vir a morrer, né? Porque a indústria não adotou, né? Isso aí é comum. A gente vê em diversos, né, produtos do mercado, né? Um exemplo atual é a realidade virtual. A realidade virtual, ela teve o hype dela e tudo, só que agora está caindo. Por quê? Porque é caro. O recurso, o equipamento, ele é caro. E ele não é 100% agradável. Então, algumas pessoas realmente vão consumir, mas não é a grande maioria que está consumindo ainda. Então, assim, vamos ter que esperar uma futura revolução aí, uma versão 2.0 da realidade virtual, para quem sabe a gente ter realmente a popularização dela como tecnologia áptica, dedicada ou não aberta. Inclusive, hoje existem projetos para fazer com que o Open HVR, se eu não me engano, é um dos projetos, para justamente fazer com que qualquer pessoa possa trabalhar com realidade virtual com os equipamentos atuais proprietários. Então, aí entra os open source da vida para tentar penetrar nessas coisas que não são fechadas, mas aí leva o tempo. Né? Tem tudo isso também. Vitor, meu amigo, tudo que é bom, né? Passa tão rápido, assim, ó, já piscou, já chegando aí. A gente tenta manter o limite ali de 1 hora, né, nas lives, para não ficar muito cansativo, né, para o pessoal, para os alunos. O pessoal tá ali falaram do multiplayer também, né, do Cyberpunk, vai ser um lançamento futuro. Eles falaram das DLCs que já vão ter um adiamento, né? Uhum. Mas assim, antes da gente concluir, tem algumas perguntas, né? O pessoal fez, e aí eu vou encaminhar aqui para você. Né? Então, aqui Paulo Henrique perguntou, né? A UFES já criou algum jogo com certa relevância para o município, resolver problemas do município, do estado ou nacional? De uma certa forma, já teve alguns joguinhos que você mostrou ali que ele tem um impacto, né? Que até vai além disso, né? Vai para o internacional também, né? Só o exemplo do Eco Divertidos, porque o que foi desenvolvido aqui no IFBA, por um aluno da gente, o foco foi muito aqui no município, é tanto que eles pegaram pontos turísticos, a representação das casas, né, que cria uma conexão com o jogador, né, da cidade. Então, e aí, conta um pouquinho da experiência de vocês aí. Não, de específico de Feira de Santana, teve um jogo que um aluno desenvolveu, era mais um quiz, que era o Desbravadores, que a ideia era mostrar perguntas relacionadas à história de Feira de Santana. Esse específico de Feira de Santana, tá? O outro jogo que a gente fez foi o jogo do Bore, é o Bore Digital. Era um jogo para estilo War, onde você tinha que conquistar os órgãos do corpo humano, e a gente aplicou em algumas escolas públicas de Feira de Santana. E dentro desse gancho do Bore e do próprio Gut Game, a gente estava começando a conversar com a Secretaria de Educação do Estado para ver se a gente criava uma espécie de Olimpíada Digital, que seriam jogos desenvolvidos para o ensino de ciência e começar a colocar as escolas para competir umas com as outras. E quando a gente foi aplicando os jogos nas escolas, a gente via que a competitividade dos alunos é muito grande. Então, assim, eles realmente querem jogar, querem competir uns com os outros, entendeu? Mesmo que seja um jogo sério. Então, quando a gente viu aquilo, isso aqui tem uma oportunidade, a gente pode começar a correr atrás disso aqui.
E, assim, nessa pandemia, a gente ofereceu, inclusive, um curso de capacitação para os professores da escola pública do estado da Bahia, foi online, e dentro de metodologias ativas de ensino. E aí eu entrei com a parte de ensinar a produção de jogos, ferramentas de produção de jogos, como o Kahoot e outras mais. E aí a ideia é fazer com que o pessoal começasse a trazer algumas ideias e jogos. Surgiu até a ideia de fazer um dominó Covid. Eu já pensei até como criar um motor, definir até um motor completo, similar ao do jogo do ciclo cardíaco, de encaixe de peças, como seria para criar dominós multiplayers genéricos para qualquer tema. Já está na fila para coisa para desenvolver no que vem também. Vai ser mais artigo publicado, com certeza. Tem uma pergunta aqui, Vitor, do Augusto, que ele pergunta, para quem quer entrar na área de desenvolvimento de jogos, né? Principalmente, é bem inicial mesmo, acho que serve para a Nicole, para os alunos do técnico também. Como fazer para tornar um jogo popular ou como dar os primeiros passos dentro do projeto? Qual biblioteca você sugere? Uma Pygames ou vai logo para o Godot, né? Godot ou o Unreal? Godot. É Godot. Eu fui num congresso nacional falando Godot. Daqui a pouco chegou a galera... Não, chama-se Godot, porque é de um francês e tal. Não, eu aprendi, agora eu tenho que corrigir todo mundo. Mas, assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, sempre quando vai fazer um jogo, é quem vai jogar o jogo? Porque, assim, você fala, eu quero que o jogo seja popular, mas popular para quem? Qual é o meu público-alvo? É criança? É adulto? É jovem? Engenharia de requisitos, viu? Exatamente. A ideia é uma das coisas. Eu vou ver se eu faço um jogo de engenharia de software para crianças. Não tem computação criativa para crianças, vamos fazer engenharia de software criativa. Vamos trabalhar nessa linha aí em breve também. Mas a questão é essa. Qual é o público-alvo? Quando se perceber o público-alvo, eu quero fazer um jogo para essas pessoas jogarem, aí começam-se as outras estratégias. Aí, qual é o estilo do jogo? Qual é o gênero de jogo que você quer desenvolver? Dependendo desse gênero de jogo, aí entram as plataformas, entram os motores, aí a coisa vai avançando. Mas o ponto principal, são duas coisas principais. A primeira é quem é o público-alvo, e a segunda, qual é o nome do seu jogo? Todo mundo fala, eu quero fazer um jogo assim, só. Qual é o nome do seu jogo? Me conte, pelo amor de Deus. Que é a partir do nome, a gente até tem a embalagem que vai vender o seu jogo. Algo que traduza, né? Isso. O jogo ali, né? Exatamente. Entendeu? E são coisas básicas e fundamentais. Só nisso. Paleta de cores, né? Se você quer fazer um jogo para crianças, você tem que utilizar cores que são alegres, mais ativas, né? Mais felizes, vamos dizer assim. Você quer fazer um jogo de terror para adultos, então você vai utilizar cores mais pesadas, né? Então, isso aí também é extremamente, né, importante. E o mais importante, som. Som, áudio. O áudio ele tem um fator importantíssimo de imersão das pessoas num jogo. Você vai jogar um jogo em silêncio, a pessoa vai dormir. O áudio ele é fundamental para transmitir as emoções que a pessoa sente no jogo. A paleta de cores e o som de background. Tendo isso, o resto a pessoa vai adaptando, vai criando e aí vai avançando. E é aquela história, não adianta pensar que vai resolver tudo, acabou meu jogo, pronto. Não. Se você pegar a comunidade indie de jogos, quantas vezes eles fazem 2, 3, 4, pega o mesmo jogo, faz 5, 10 versões até lançar no mercado. Quando ele acha que tá bom ou não. Tem um canal, né? Jogabilidade. Então Exatamente. Assistam os vídeos desse canal, é muito interessante. Tem o Grey Market, né? O mercado cinza. Então tem eles participam, o criador da Activision, que criou o Pitfall. E aí, dentro das limitações, né, de memória, ele explica que ele utilizou números hexadecimais para a construção das fases, né? Então, você vê, dentro daquelas limitações, você ainda consegue fazer um jogo, né, que seja divertido, que seja interessante. Isso é bem legal, né? E bem criativo. Com certeza. Seguindo aqui, tem uma pergunta, aí eu combinei, né? Vinícius e Kevin fizeram, né, uma pergunta aí bem parecida, né? Quais são os maiores desafios que você encontrou com os alunos no processo de criação de jogos educativos e quais são as maiores dificuldades assim, encontradas nesse processo, né, de criação de jogos? Olha, a dificuldade, eu diria que, na verdade, assim, quando eles têm um interesse, a coisa vai, sabe?
Eu acho que a dificuldade que eles têm, às vezes, é querer fazer algo mais completo, porque muitos alunos ficam muito presos ao conceito de quiz. E até eu cheguei na disciplina e disse, ó, vocês podem fazer qualquer jogo, menos quiz. Quiz esse ano está abortado. Porque não tem porque, assim, é a estratégia do desenvolvedor buscar sempre a lei do menor esforço. Né? E às vezes ele quer fazer... Acontece, chega na disciplina, um aluno que ele quer só passar na disciplina. Ah, não, que o professor é uma mãe, entendeu? É fácil, mas não é assim não. Você vai fazer uma coisa que preste, senão você não vai passar. E ver que é jogos, né? Ah, não, já é jogo, é divertido. Mas todo o processo de criação, ele exige esforço, né? Independente de... Exatamente. E aí a dificuldade maior foi mais nesse sentido, de fazer com que eles quisessem fazer algo mais completo, certo? Porque, quer queira, quer não, é um concorrente com outras disciplinas, né? Então acaba tendo essa questão do tempo. Você tem 4 meses para fazer um jogo. Poxa, não vai fazer do jeito, não vai se acontecer do jeito que eu quero, eu não vou conseguir fazer a coisa completa, linda, maravilhosa. Faz o que você consegue fazer. O jogo, uma hora tem que ser lançado, entendeu? É a lei de Parkinson, você vai ter 4 meses, se vire. Faça acontecer. O tempo é problemático nesse sentido. Também. Sim, porque é reduzido, né? E aí entra todo o processo de gestão de projeto, né? Processo de desenvolvimento e gestão, né? Não tem jeito, cara. É um software no final das contas, né? Quando você começa a fazer, você começa a ver o resultado, você quer colocar mais coisas. E aí também gera ansiedade, gera frustração por não ter conseguido. Né? Por aí vai. Entendeu? Às vezes até esse problema, muitas vezes temos ideias muito boas, mas que elas não se tornam completas. Acabam sendo terminadas em partes só. Então, paciência. A pergunta de Matheus aqui, para a gente encerrar essa sessão, né, de perguntas, ele pergunta o seguinte, quanto ao paradigma da inteligência artificial em jogos, quais são as perspectivas, né, para os próximos anos? Você já mostrou um joguinho, né, que de uma certa forma utiliza aprendizado de máquina, né, reconhecimento facial, que tem inteligência artificial, né? Por exemplo, teve como eu participo da SB Games, existe a trilha de computação. E aí o pessoal estava comentando que praticamente está virando uma trilha de inteligência artificial, não é mais computação. E se você vai buscar nas principais revistas de computação, também tem um apelo muito forte hoje à inteligência artificial. Mas em que aspecto? No aspecto da geração procedural de conteúdo de jogo. Então, gerar fases automaticamente, gerar personagens automaticamente, gerar música automaticamente. Então, as pessoas querem gerar storytelling, gerar história automaticamente. Então, começa a avançar nesses aspectos, entendeu? De fazer com que, poxa, basta você dar o início das informações iniciais, onde você quer chegar, e ele já gerar tudo para você automaticamente. Então, o grande desafio hoje está sendo nesse sentido, de gerar automaticamente todo o design de um jogo. Eu citei o exemplo do próprio GTA, né? A empresa, eu acho que eu não lembro, foi no GTA 3 ou no GTA 4, tinha uma empresa terceirizada que criou uma inteligência artificial para comportamento de NPC. E aí o NPC ele tem ali um cotidiano, um comportamento, e a depender do que você fizer no jogo, o NPC ele reage, ou ele sai correndo, ou ele fica com medo, se você está atirando, ou vem com um carro, né? Então aí a Rockstar adquiriu essa empresa, comprou a empresa, e aí hoje, que é o Red, né? Eles têm uma engine da Rockstar, né? Então essa IA de NPCs foi introduzida, né, no jogo. Isso é bem interessante. Tem um contexto também recente agora, mas eu não sei se envolve IA, mas entra nessa parte de construtivo que você citou, que é o Legions, né? O recente agora, o Watch Dogs Legions, que aí ele cria os personagens, o backstory do personagem, ele é criado no momento que você... É procedural, né? Que eles chamam. É no momento que você está jogando ali, ele cria... Então, e toda a partida eu acho que é algo que vai estar surgindo e que vai ser novo, né? Você vai ter uma partida diferente da minha, justamente por causa dessa programação procedural. Exatamente. Esse é o foco. A variabilidade, a surpresa, e fazer com que você sempre tenha uma partida nova e sempre se sinta engajado em jogar o jogo, porque sempre vai ser algo novo para você. Vitor, meu querido, se os alunos do IFBA quiserem fazer mestrado com você aí,
na estadual de Feira, né? O que ele tem que fazer? Tem que Dê se a inscrever. dica aí, pessoal. Tem que se inscrever. Não, assim, o mestrado, ele tem as inscrições vão estar abertas em janeiro, tá? O mês de janeiro. Cada professor oferece, geralmente é uma vaga. A gente geralmente trabalha com 2 alunos por ano. É um dos limites que a gente meio que acordou junto com a CAPES, né, que tem essa quantidade. E aí, tem que pedir uma carta de recomendação, conversa comigo, no caso, né, manda um e-mail, professor, estou interessado, tal, a gente tem uma discussão inicial, ver que tema poderia ser, né, tentar fechar algo inicial, e ver que se vale a pena, manda para a seleção. Aí tem esse currículo, né, faz a contagem, e se conseguir entrar na vaga, aí é chamado. Assim, o problema atual todo o programa é bolsa, né? Bolsa, infelizmente, a CAPES meio que acabou com as bolsas de todos os programas. Pois Mas é, assim, eu sou uma pessoa bem flexível, eu gosto de trabalhar com pessoas que queiram fazer. Então, assim, o cara trabalha, tudo, mas eu nunca fiz questionamento, porque assim, o que eu quero no meu questionamento é o seguinte, ó, você tem isso aqui para fazer, entregue. Não quero saber o que você faz da sua vida. Eu sei que você tem essa missão aqui, sua missão é esta, sua meta é essa, cumpra. Senão você vai perder sua partida, que é o seu mestrado. Com o tempo. e o custo de vida para estudante em Feira ainda é mais em conta do que em Salvador, né? Tá quase chegando lá, mas ainda é mais em conta. Sim, É mais sim, próximo, né, daqui, você não precisaria ali se deslocar tanto, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande aí para o pessoal. exatamente. No meu caso mesmo, eu trabalho online, rapaz. O próprio PGCA, o PGCC esse ano, está sendo tudo online. As aulas estão acontecendo online, entendeu? Olha aí que maravilha, que Eu oportunidade, hein? Eu acredito que tem uma aluna que é de Minas Gerais. Eu me lembro que eu fiz a parte da seleção e ela está assistindo aula online com a gente. Então ela não precisa, eu não tenho certeza se ela está em feira, mas tem outros alunos que eles ficam nas suas cidades do interior, porque a feira tem essa característica, né, de ser os interiores estar em feira, e estão acompanhando as aulas, entendeu? Como não é mais presencial, né, está sendo online, e os resultados, a qualidade em si está sendo muito boa ainda. Acho que até ficou melhor a qualidade do que antes, quando era presencial. Então, é até um modelo que talvez a gente comece a adotar no futuro. Ou fazer um híbrido, ou até mesmo online. E aí fica bem interessante para pegar bons alunos. Show de bola. Então, Vitor, meu querido, né, infelizmente tudo que é bom, né, acaba rápido, né, acaba logo. Então, estamos aí chegando no final da nossa live, pessoal. Vitor, eu só tenho a agradecer, né, pela sua participação. Assim como a gente conversou mais cedo, né, eu vou reforçar aqui que a disciplina de jogos que a gente realizou nesse semestre não seria possível, né, se você não tivesse disponibilizado o material. Então, eu entrei em contato com você já tem um tempinho aí por causa desse momento de pandemia. Então, Vitor prontamente me colocou lá nas turmas do Classroom dele. Olha aí, crescer isso, veja aí e tal. Então, Você teve sorte porque eu refiz todo o material esse todo o semestre, material, né? de atualizar. Você pegou a versão mais atual dela, toda online. E ainda bem que você gostou. E eu espero que tenham gostado também. Pô, cara, infelizmente foi que nem eu falei pro pessoal, assim, no próximo semestre a gente vai ter a última execução, né, porque nós mudamos, nós atualizamos, né, a ementa do curso, e aí essa disciplina acabou saindo. Mas, em contrapartida, a gente está migrando, né, a disciplina de jogos para o curso técnico, né, que a gente está reformulando, né, o curso técnico, e assim, a expectativa que a gente tem é que surja justamente, né, boas ideias, projetos, desenvolvimento, né, de jogos que são, né, diferentes e criativos, que eu acho que, cara, é algo que faz parte, né, principalmente nesse momento de pandemia agora, é o que está, assim, eliminando boa parte do estresse, né, não só meu, mas de várias pessoas, né, no planeta, e a gente vê isso traduzido nos números, né, a indústria de jogos aí ultrapassou, você combina cinema e música, e jogos ultrapassou, ou seja, isso significa que os jogos hoje faz parte, né, da vida das pessoas, principalmente jogos mobile, né, cresceu de uma forma, né. Quando você pensa que hoje as pessoas preferem assistir um jogo do que jogar um jogo, não precisa dizer mais nada, que já está ganhando, as pessoas vão para estádio para ver pessoas jogando, assistir pessoas jogando, então o movimento dessa geração nesse aspecto está sendo fantástico para jogos.
Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer, muito bom reencontrá-lo, né? Espero que a gente consiga desenvolver novos projetos no futuro próximo. Quando passar esse momento de pandemia, você está convidado para vir aqui para conhecer o campus da gente, para fazer essas apresentações, trazer os jogos também para a galera. Então, as portas estão abertas. E é isso aí. A finalização está contigo, meu velho. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar sobre o que a gente gosta de fazer. Tá? Agradeço mais. É sempre bom revê-lo, meu caro. É uma alegria fantástica, sabe disso. Pena que é tão distante, mas ao mesmo tempo estamos sempre próximos, você sabe disso. E estamos abertos, com certeza, a projetos, a parcerias, a possibilidades. Eu adoro viajar e conhecer. Por exemplo, a Airbase esse ano ia ser em Arapiraca. Eu nasci em Arapiraca e não conheço Arapiraca. Poxa, eu ia conhecer minha cidade natal, eu já disse, eu vou ter que arranjar qualquer evento aí para eu conhecer, porque eu tenho que visitar essas cidades todas aí do Nordeste, da Bahia principalmente também, que é muito grande, e abraço a todos que chegam aqui com sucesso. E deixar abertos eu vou falar coisa, mas eu acabo me arrependendo, porque assim, toda vez que eu apresento, rapaz, é incrível. O pessoal, não, vamos fazer, e eu acabo dizendo, não vamos fazer. E aí gera mais artigos, gera mais trabalho. Eu já tô... Mas é fato, porque assim, eu não consigo, às vezes, negar a ajuda que as pessoas pedem, principalmente quando se trata de jogo. E aí, um dos motivos das tantas publicações são essas. Eu faço a apresentação, daqui a pouco chega uma professora de química, chega uma professora na área de medicina, a gente fez um jogo que era um histoquiz, para ensinar histologia humana, já foi apresentado, publicação nacional, tal. E é isso. E aí, então, fica à disposição para todos os contatos, o laboratório, ou quem quiser qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Cretias, ele manda o meu contato diretamente. E no que precisar, a gente está às ordens para vocês que queiram trabalhar com pesquisa na área de jogos, seja na Bahia, seja no Nordeste, Brasil, ou vamos para o mundo aí, com certeza está aberto para todos nós. Lembre-se, um aluno de graduação pode fazer um jogo de qualidade para ser publicado em qualquer lugar do mundo? Pode sim. E o laboratório hoje, o Lenda, está provando que a gente aqui na Bahia consegue fazer jogo em nível internacional. Tenho certeza. Show de bola. Então, Vitor, muito obrigado. Obrigado também, Lio, aí, pela transmissão, como sempre, o suporte. 100%, tamo junto, velho. Pessoal, para todos que ficaram aí na live até o momento também, obrigado a todos. Essa live vai ficar disponível lá no canal, tá? Da Revista TI Hoje. Então, se alguém perdeu, pode rever. Tem um contato, professor Vitor. Volta um pouquinho a apresentação, dá a pausa lá e consegue ver os contatos, o WhatsApp. Mas eu vou colocar também, a gente coloca, né, nas descrições do vídeo, todas as informações. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Boa noite para todos. Até a próxima. Obrigado, gente. Até.